Olá, bem-vindo à segunda aula sobre controle social das contas públicas. Eu sou o jornalista Plínio Bortolotti e nós vamos falar sobre jornalismo e controle social. O nosso objetivo é apresentar as ideias gerais do que é jornalismo, qual a sua importância e utilidade e como são construídas notícias. Nós queremos esclarecer como a imprensa pode contribuir para o controle social das contas públicas e mostrar que a divulgação de informação de interesse coletivo não é atributo reservado unicamente aos grandes meios de comunicação. Queremos ainda relatar experiências de divulgação de informações e controle social, feita por comunidades que ajudaram na administração pública. O papel do jornalismo é levar informação às pessoas. Essa é a definição mais simples, porém fundamental dessa atividade exercida pela mídia. Os meios de comunicação ocupam atualmente um papel central na sociedade em qualquer parte do planeta. A nossa tomada de decisões sobre o que vamos fazer na vida depende cada vez mais da informação. A informação é algo tão importante para a sociedade que os meios de comunicação são considerados prestadores de serviço público, mesmo quando exercido por empresas privadas. No livro Os Elementos do Jornalismo, o que os jornalistas devem saber e o público exigir, Bill Kovac e Tom Rosenstiel definem dessa maneira a tarefa essencial dos produtores de notícias. A principal finalidade do jornalismo é fornecer aos cidadãos as informações de que eles necessitam para serem livres e se autogovernarem. São também esses autores que estabelecem os 9 requisitos que devem nortear o jornalismo. São os princípios que o jornalista deve seguir e dos quais o público tem o direito de exigir dos profissionais e das empresas jornalísticas. E os requisitos são esses. A primeira obrigação do jornalista é com a verdade, ou seja, o jornalista ele tem o dever de relatar aquilo que é verdade, aquilo que corresponde à realidade. O segundo requisito estabelece que sua primeira lealdade é com os cidadãos e não com a empresa para a qual ele trabalha ou em qualquer outra situação. O terceiro é que a essência do jornalismo é a disciplina da verificação, ou seja, o jornalista não pode publicar nada que não seja comprovado. O quarto é que os praticantes do jornalismo devem manter a independência daqueles que cobrem, ou seja, o jornalista não pode depender de uma instituição ou de uma pessoa que será objeto de sua matéria. O quinto é que o jornalista deve ser um monitor independente do poder, ou seja, ele deve fiscalizar o poder. E quando se fala em poder, não significa apenas o poder político, mas o poder econômico, o poder religioso, o poder cultural. Qualquer que seja a forma de poder, o jornalismo tem que exercer uma fiscalização sobre as formas de poder. O sexto é que o jornalista deve abrir espaço para a crítica e o compromisso público. Ou seja, o jornalista não pode ser apenas um crítico, mas ele tem que aceitar ser criticado também. O sétimo é que o jornalismo deve empenhar-se para apresentar o que é significativo de forma interessante e relevante. O oitavo, o jornalista deve apresentar a notícia de forma compreensível e proporcional. E nono, o jornalista deve ser livre para trabalharem de acordo com a sua consciência. Ou seja, se o jornalismo cumprir esses papéis, esses princípios, ele já estará ajudando no controle social, não só das contas públicas, mas ajudando as pessoas se situarem na sociedade. Mas de onde é que surgem as notícias? Quem não é habituado ao trabalho jornalístico, muitas vezes tem curiosidade de saber como surgem as notícias, como elas vão parar no jornal. Uma boa parte das notícias que são vistas no noticiário, seja rádio, TV, jornal ou internet, são produzidas pelas agências de notícias nacionais e internacionais. Por isso, às vezes é comum o leitor ver textos iguais em 2 ou mais jornais de sua cidade. Mas não é apenas assim que os fatos acabam por aparecerem nos jornais. Ou seja, não somente assim que eles viram notícia. A observação da realidade é um poderoso aliado do jornalista. Um fato que pareça comum pode render uma boa pauta. Uma pesquisa que o jornalista faça pode terminar de uma matéria.
uma efeméride, ou seja, uma data importante, pode ser do passado, pode ser uma ocasião para lembrar um fato que aconteceu no passado, mas que tem repercussões na nossa vida atualmente. Ou seja, além disso, os jornalistas que podem cobrir diariamente, ou seja, eles estão diariamente nas fontes que geram notícias, como o executivo, o legislativo, o judiciário, a polícia, nos meios empresariais e sindicais. Os jornalistas circulam pela cidade, ou seja, eles estão em locais onde possa gerar notícia importante. Dessa maneira, o jornalista passa a conhecer melhor a realidade e ele pode cultivar fontes, ou seja, pessoas que podem lhe dar informações importantes. Existem também os jornalistas que se especializam em determinado assunto, como saúde, educação, cultura, entre outros. Dessa maneira, ele adquire um conhecimento aprofundado sobre esses temas. Além disso, existem muitos leitores que telefonam para as redações dos jornais, sugerindo pautas e assuntos a serem cobertos. Pois bem, e como essas notícias chegam às pessoas? Normalmente, as notícias chegam às pessoas pelos meios de comunicação, os meios de comunicação de massa, né? Eles chegam às pessoas principalmente pelo que se chama de grande mídia, os jornais, rádios e televisões. O que se chama de grande mídia ou meios de comunicação de massa tem as seguintes características. Primeiro, eles são operados por organizações amplas e complexas, que envolvem diversos profissionais com diferentes habilidades, como uma televisão, por exemplo, ou um rádio, ou um grande jornal. Em segundo lugar, esses meios de comunicação de massa são capazes de difundir a mensagem para milhares ou até milhões de pessoas, utilizando os grandes recursos tecnológicos, e são sustentados pela economia de mercado, principalmente pela publicidade. Em terceiro lugar, eles falam para uma audiência numerosa, heterogênea, ou seja, diversificada e dispersa geograficamente. Mas, principalmente, uma característica que determina e que é fundamental para o meio de comunicação de massa, para a grande mídia, é que a comunicação se dá em apenas um sentido, ou seja, ela impossibilita o diálogo. Por essa conceituação, as empresas de rádio, jornais e TVs, além do cinema e produtores de música, etc., compõem aquilo que se chama a mídia ou a grande mídia, ou seja, os grandes meios de comunicação de massa. E é por esses meios que a esmagadora maioria das pessoas em todo o mundo se informa. Atualmente, no mundo todo, são 7 grupos midiáticos transnacionais, ou seja, que têm alcance mundial. Eles controlam cerca de 2/3 de todas as informações e de todo o conteúdo cultural que é disponível no planeta. É bem provável que qualquer pessoa, ao comprar um CD ou ver um filme, esteja consumindo um produto produzido por uma dessas grandes gigantes da mídia. No Brasil, dados do IBGE de 2007 mostram que a televisão está presente em 94,8% dos lares brasileiros. Existem mais televisões no Brasil nos lares do que geladeiras. Se são 94% de TVs, são 91,4% de geladeiras, ou seja, as pessoas têm mais televisão em casa do que têm geladeira. Então, nós podemos dizer que praticamente toda a população brasileira, de 191.790.000 habitantes, tem um aparelho de televisão à sua disposição. Quanto ao meio impresso, uma pesquisa da Associação Mundial de Jornais mostra que no Brasil, de cada 1.000 pessoas adultas, somente 45 leem jornal. O país fica no número 96 do ranking internacional de leitura, ou seja, não é uma posição muito confortável para o país quando você olha para os outros países do mundo e, às vezes, países até mais pobres do que o Brasil. A tiragem total dos jornais brasileiros é aproximadamente em 7 milhões de exemplares, muito abaixo, então, dos espectadores de televisão. De qualquer modo, não é difícil deduzir que a maioria dos brasileiros se informa por meio da televisão, que tem uma inegável capacidade de exercer influência sobre as pessoas, e não apenas por meio do noticiário, mas pelas suas novelas,
programas de auditórios e outros. Recentemente, técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento fizeram uma pesquisa sobre as novelas brasileiras. Essa pesquisa, um deles chama Novelas e Fertilidade, Evidências no Brasil. E outro estudo se chama Televisão e Divórcio, Evidência das Novelas Brasileiras. Pois bem, essa pesquisa mostra como as telenovelas, principalmente da Rede Globo, ajudaram a moldar as ideias das mulheres sobre o divórcio, filhos e de maneira muito acentuada. Ou seja, por influência das novelas, houve uma mudança do comportamento das mulheres sobre como elas encaram o casamento e sobre como elas veem a maternidade. Segundo esse estudo, as taxas de fertilidade, ou seja, de nascimento de crianças no país, caíram mais de 60% desde a década de 1970 e os divórcios aumentaram mais de 5 vezes desde a década de 1980. Durante esse mesmo período, segundo esse estudo, a presença de aparelhos de televisão teve uma elevação de mais de 10 vezes. Ou seja, o estudo relaciona a redução do número de filhos e o aumento de divórcios ao número de aparelhos de televisão existentes no país. E esse estudo, ele sugere, ou seja, vendo esse estudo, a gente pode observar que a televisão pode servir tanto para o bem como para o mal. O estudo sugere que programas de televisão, eles podem ser uma ferramenta importante para transmitir mensagens sociais que ajudem as pessoas a lutar contra a disseminação de epidemias como AIDS ou de dengue, por exemplo, e a promover a proteção e direito das minorias. Observe que mesmo nas novelas da Rede Globo, que muitos consideram como alienantes, há em muitos casos exemplos de combate ao preconceito, mesmo quando isso vai contra o chamado pensamento médio da audiência. Hoje, se tornaram comuns nas novelas de televisão aparecerem, por exemplo, casais homossexuais, tanto masculinos como femininos, e ensinando, orientando as pessoas a aceitarem a diferença. Existem também, a gente vê nas novelas, casos de amor interracial, campanhas de combate ao preconceito às pessoas que têm deficiência, por exemplo, e muitos serviços de utilidades públicas, como recentemente uma novela da Rede Globo orientava como achar crianças perdidas. Então, a gente pode ver que a televisão, apesar das críticas que se pode fazer a ela, existem algumas coisas muito interessantes que são divulgadas pela TV. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já já com a continuidade dessa aula.